Fala pessoal, vou poder estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre a história. E a história de hoje é as explicações religiosas para o surgimento do ser humano. Falamos anteriormente que nós temos duas explicações para comprovar a existência do ser humano. A explicação mais válida hoje pela ciência é a explicação do cientista Charles Darwin, onde ele prova, através de experimentos e pesquisas, que nós, seres humanos, somos processo de uma gradativa evolução. E ele pisa, inclusive, aqui no Brasil, ele vai para Itaipuaçu, ele pesquisa a fauna do Brasil, ele pesquisa os animais do nosso país para identificar essa relação entre o habitat do ser e a vida que ele possa desenvolver. Então, Charles Darwin prova que nós somos frutos de uma evolução. Isso é a base científica. Contudo, temos outras explicações para dizer como nós, seres humanos, nos desenvolvemos. Nós fomos criados. A explicação, então, é explicação religiosa. Eu falei de apenas uma única explicação, que foi a explicação cristã, onde Deus cria o céu, a terra e também cria o ser humano, fazendo dele apenas um boneco e soprando nele o fôlego de vida. Só que eu coloquei aqui, explicações, ou seja, tem mais de uma. Falaremos agora sobre algumas diferentes religiões e sua forma de enxergar sobre o ser humano. Falaremos inicialmente sobre a religião monoteísta. Professor, o que significa religião monoteísta? Mono vem de um, teísta, Deus. Ou seja, religião que prega apenas um único Deus, o Deus Criador, o Deus Soberano. Essas religiões monoteístas, elas têm três principais. Temos aqui a religião do judaísmo. Essa religião, ela tem como base Abraão, Isaac e Jacó. São os três patriarcas. Tem como base o Pentateuco, a Torá. Os Pentateucos são os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Brasil é pentacampeão mundial, porque o Brasil é 5 vezes campeão mundial. Os Pentateucos são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, o judaísmo, ele tem como base o quê? O único ser, Deus Criador. E ele tem seu Filho, ele tem o Espírito Santo. Qual é a diferença dos judeus para os cristãos? A diferença é que o judeu não acredita que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Ou seja, Deus fez Abraão, Isaac e Jacó e fez também toda a criação daquele povo. Mas para os judeus, Jesus não é o Messias. Então, a primeira religião monoteísta identificada no mundo é o do judaísmo. A segunda religião, e a mais poderosa em termos de quantidade, em termos de expansão, é a religião cristã, chamada de cristianismo. A religião cristã, ela tem a base da religião judaica, só que ela é diferenciada. Qual é a diferença da religião cristã? Ela diz que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo, Cristo do enviado, aquele prometido, aquele Filho de Deus. E Jesus tem uma frase linda que ele está no seu evangelho, onde ele fala: vinde a mim, ou seja, me siga, que ninguém vai ver ao Pai, ninguém vai ver a Deus se não for por mim. Então ele se coloca como caminho para se chegar até Deus. Jesus, ele vai dar origem à religião do cristianismo. Qual é a base da religião cristã? Aqui é a Torá, que é o livro sagrado para os judeus, e para os cristãos. Onde é que eu aprendo sobre o cristianismo? Aprendo pela Bíblia. E a Bíblia ela é dividida em dois.
o Antigo Testamento, que fala sobre a história do judaísmo, e o Novo Testamento, que fala a respeito do Jesus Cristo. E através dele tem os apóstolos e também tem um homem muito importante chamado de Paulo. Deu para entender isso? Religião monoteísta acredita em apenas um único Deus. A primeira delas é o judaísmo, a segunda é o cristianismo e a terceira é o islamismo. Ah, professor, qual é a diferença? A diferença é que o Islã, ele bebe da mesma fonte do judaísmo e do cristianismo, só que principalmente do judaísmo. Tem uma história muito importante da Bíblia que fala que Abraão tinha 100 anos, era muito rico, só que ele não tinha filhos. Ele era casado com uma mulher chamada de Sara. Sara não podia lhe dar filhos porque já estava velha e também uma mulher estéril. O que Abraão decide fazer? Ele opta por pegar uma escrava chamada de Agar e tem com ela um filho chamado de Ismael. Só que Sara milagrosamente tem um filho, o filho da promessa, chamado de Isaac. Então presta atenção que eu tenho dois tipos de povos aqui se formando. Abrão, que o nome dele era Abrão antigamente, ele vai ter o Ismael e ele vai ter o Isaac. Ismael é o filho da escrava, da Agar. Isaac é o filho da mulher de Abraão, da Sara. Abraão vai valorizar o Isaac. E o Ismael vai ser expulso da casa do seu pai quando Sara se sente ameaçada pela sua escrava. Ela expulsa Agar e com ela vai Ismael também. Lembra que a palavra de Ismael vai dar origem ao islamismo. O Islã vai ser uma religião atribuída a esse povo aqui de Ismael, que foi um povo muito forte, muito poderoso, e eles acreditam também em Deus. Qual Deus? O único Deus. Que Deus é esse? Alá. Alá é o Deus único, poderoso, que o Islã acredita. E quem é o profeta? Quem é aquele que recebeu de Alá a atribuição para propagar essa única e poderosa fé? É o único profeta que para eles é o mais importante, que é o Maomé. Maomé. E Maomé, ele vai escrever um livro sagrado e até hoje é um livro muito respeitado, é um livro que é considerado como o único livro santo para o Islã, que vai ser o Alcorão. Percebam, eu falei aqui de 3 religiões agregadas ao período e ao momento monoteísta. Religião de apenas um único Deus. Um Deus. O único Deus. Aí você vai tentar discutir religião, o que vai acontecer com você? Vai ter problemas. Porque a religião, judaísmo, cristianismo, islamismo, trabalha com verdade. Se eu tenho uma verdade, você que pensa diferente de mim tem o quê? A mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. O que vai acontecer com o diabo? Vai para o inferno. Então, se você pensa diferente de mim, você é um agente do inimigo que quer me levar para onde? Para o inferno. Por isso aqui é muito, muito perigoso. Não dá para discutir religião, não dá para você ter razão, porque você tem a sua dogma, tem a sua verdade. E isso acaba gerando problemas. Aí você fala assim, professor, só tem o monoteísmo como religião? Não, tem outra também, que é o politeísmo.
Isso aqui já deu, né, meu? Politeísmo. A palavra poli, vou botar direitinho. Politeísmo significa adoração a um, dois, três ou mais deuses. Então aqui, adoração a mais de um Deus. Ou seja, você tem vários deuses. Na Grécia, por exemplo, tinha uma infinidade de deuses. Deus Apolo, a deusa Íris, a deusa Atena, eu tinha Zeus, eu tinha muitos outros deuses que me qualificavam e tinham atribuições específicas, ou seja, politeísmo. Esses politeístas, eles vão valorizar principalmente a natureza. Então eu tenho como uma religião politeísta aqui, de matriz africana. Religião de matriz africana são religiões que valorizam os deuses, só que os deuses de cada entidade da natureza, como o deus do fogo, que é o deus da guerra, é o Ogum, é o Oxum, é o Oxalá. Cada um tem uma atribuição específica e todos esses fazem parte dessa matriz africana. Essa matriz africana é dividida em duas. Você tem o candomblé, e você tem a umbanda. Qual é a diferença? A umbanda, ela tem uma mistura com o catolicismo e com as religiões de matriz africanas. Então eu consigo juntar o mesmo Deus do terreiro e juntar o Deus santo católico. Por exemplo, São Jorge. São Jorge é um Deus, um santo cultuado, inclusive é feriado hoje aqui no Rio de Janeiro. Mas eu também tenho esse mesmo santo cultuado no terreiro de Macumba, que é o Ogum. Ou seja, religiões que valorizam a natureza. Eu tenho a de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. Eu tenho também outra religião, que são as religiões indígenas. De povos indígenas. É o Tupã, são as religiões que valorizam o sol, que valorizam a lua, o vento. Cada um tem sua atribuição específica dentro desse processo. Todos eles valorizados pelo cosmopolitismo do politeísmo, que significa adoração a mais de um Deus. Deu para entender isso? Temos aqui variadas explicações, então, sobre a criação do homem e do mundo, toda ela por conta dessas diferentes visões religiosas, tá bom, gente? Satisfação de estar com vocês. Daqui a pouquinho vai chegar a atividade para vocês fazerem também. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Valeu! Tamo juntos, hein? Tchau, tchau.